Olá, eu sou a Zoe, tudo bom? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo meio que para descansar desses assuntos de política, né? E vou tentar fazer alguma coisa que eu eventualmente vou postar alguma coisa a respeito desse assunto aqui, né? Que eu tô meio que batizando informalmente ainda de Divas Estranhas, né? Uma série chamada Divas Estranhas. E é uma série de vídeos assim que eu tô pensando em fazer a partir de coisas que eu me lembro, né? Dessas pessoas, histórias assim que eu conheci e que me impressionaram, né? E eu acho mais interessante falar, né, sem muita roteirização, sem muitos detalhes a respeito, mas para despertar curiosidade sobre as personagens em questão, né? E hoje eu vou falar sobre a Júlia Pastrana, né? Ou Júlia Pastrana, né? Quem foi Júlia Pastrana ou Júlia Pastrana, como preferir, né? Bom, ela foi uma mulher que nasceu no México há muito tempo atrás, né? Acho que, se eu não me engano, ou no final do século XIX, início do século XX. Aí vocês pesquisem, né? Porque eu também não vou dar nada de mão beijada aqui também não. Porque a ideia é que quem tiver curiosidade vai lá e dá uma olhada no Google, né? E o que ela tinha de tão diferente, né? Bom, a questão é que a Júlia Pastrana, ela simplesmente nasceu toda peluda, né? Ela foi uma mulher que nasceu coberta de pelo por todo o corpo, praticamente, né? O rosto, braços, ombros, né? Ela nasceu com aquele problema chamado hipertricose, que é aquela que o pessoal chama até de síndrome do lobisomem, porque os pelos tomam conta mesmo das partes onde não deveria ter pelos. Na realidade, o que eu andei lendo, né, sobre esse problema, né, é que na realidade o nosso rosto ele é cheio de pelo. Agora só que é uma penugem tão fininha que praticamente a gente não enxerga, né? Mas a gente tem os poros, por isso que a gente tem poros, né? Porque onde eles alojam pequenos, quase que microscópicos pelos, né? E algumas pessoas esse mecanismo de bloquear o crescimento de pelos nessas regiões onde a gente aparentemente não tem pelo, né? Não existe. Então a pessoa fica com pelo crescendo indefinidamente sem parar e uma coisa muito
mais desconfortável do ponto de vista estético, qualquer coisa assim, do que propriamente algo que afete a saúde da pessoa, né? Então, só que a Júlia Pastrana, além disso, ela tinha outras características diferenciadas, né? Ela tinha uma super gengiva, diz que ela tinha um certo prognatismo, né? Que é aquele lance de ter a arcada inferior sobreposta na superior, né? Que mais? Quadris estreitos. Esse detalhe do quadril estreito vai se tornar um negócio interessante mais para diante, né? Então ela foi criada numa família, se eu não me engano, indígena, né? Enfim, ela teve lá seguiu o seu curso até que ela foi achada por um estrangeiro, europeu, né? Se eu não me engano, inglês. E ele descobriu aquela mulher diferente, né? E resolveu levar essa mulher para a Europa, né? Com ideias assim de repente fazê-la se apresentar em circos, vocês sabem, né, que já existiram aqueles freak shows, né, que as pessoas simplesmente tinham alguma deficiência, tinham alguma anomalia no corpo, não sei o que, as pessoas se apresentavam nesses espaços, né? Era complicado, né? Uma coisa assim, mostra que esse lance das pessoas se sentirem atraídas morbidamente por essas coisas sempre existiu, né? E eu acho que apesar de até hoje não. Eu acho que até hoje ainda existe, porque só que a gente não existe mais esses espaços para expor essas pessoas, né? O que eu acho que tudo isso foi transferido talvez para a internet, porque eu vejo que alguns canais que apresentam esses casos assim estranhos, eles têm muita visualização e então eu acho que isso foi meio que transferido, né? Agora você não precisa assumir que gosta dessas esquisitices, né? Você assiste um vídeo tranquilamente no YouTube e curte a situação, né? Vai curtir, né, o freak, né? O mundo freak. Enfim. Agora, só que lá pelas tantas, é claro que a Júlia Pastrana, muitas vezes, ela era apresentada como uma mulher macaco, né? Uma mulher gorila. Enfim, tinha várias formas de se referir a ela. E uma das coisas assim interessantes é que é claro que ela era um ser humano, né? E uma coisa interessante que foi descoberta depois, assim, é que ela era uma pessoa extremamente inteligente. Ela conseguia cantar muito bem, com uma voz afinada. Falava vários idiomas, né? Então ela tinha uma capacidade cognitiva muito grande, né? E isso também atraía, deixava toda essa questão da aparência um pouco minimizada, né? Porque as pessoas começavam a prestar atenção
nessa, nessa nesse intelecto que ela tinha, que ela conseguiu construir ao longo da vida, né? Agora, só que aí a gente pula para outra questão, né? Quem era o verdadeiro monstro dessa história? Esse marido, né? O marido explorava o máximo que ele podia para ganhar dinheiro às custas das apresentações dessa mulher, né? Era uma coisa impensável, né? Ou seja, uma demonstração assim de falta de noção total. Embora a gente entenda, né, que naquela época eu acho que as pessoas não tinham muitas essas preocupações com o lado humano dessas pessoas, porque eu acho que na cabeça da maioria das pessoas elas não eram humanas, né? Eu não sei, deveria ter alguma coisa desse tipo, né? Para que essas explorações acontecessem naquela época, né? Enfim. Aí, que mais? Qual é a outra questão aí? Aí, tempos depois, ela engravidou, né? E aí que a questão do quadril estreito fez uma certa diferença, porque era um quadril que não tinha muito essa capacidade de expandir como durante a gravidez, como um quadril mais largo, né? Ou seja, o posicionamento do bebê ficava mais complicado ali naquele caso, né? Então, quando ela foi ter o bebê, houve complicação, ela faleceu e o bebê também faleceu logo em seguida, né? E houve um desfecho desse tipo, né? Agora, e como esse marido não queria perder a Boquinha, ele inescrupulosamente ele embalsamou, ou seja, ele fez um procedimento ele encomendou de um taxidermista, né, para fazer um trabalho de taxidermia nessa mulher e no bebê. Ou seja, tirou lá todas as vísceras, não sei o que, e fez como se ela tivesse, como se ela fosse um animal empalhado, né? Ou seja, a gente diz assim, é um bicho empalhado, né? Então ele fez isso com a mulher, o filho, né? E ele começava a viajar para lá e para cá, mostrando os dois para o público, né? Isso, outra coisa impensável hoje em dia, né? Eu acho revoltante isso, né? Mesmo tendo em vista toda uma mentalidade de época, mas isso ainda é bem complicado, né? Enfim, que mais? Bom, quando ele morreu, esses corpos, né, ficaram circulando para lá e para cá. Teve gente que comprou a mulher empalhada, o bebê, gente que, sabe,
Até que eu acho que tem uns 6 anos, eu acho que foi em 2013, 2014 mais ou menos, que finalmente conseguiram localizar onde é que eles estavam e tal, e resolveram repatriar esse. Eu não sei nem se dá para dizer que é corpos, né? Porque é complicado isso, né? Repatriaram ela e o bebê para o México para dar um enterro digno, né? E é uma história muito triste, né? É uma história muito triste e eu acho que dá muito o que pensar sobre a natureza humana e sim, ela foi uma diva. Dentro das possibilidades que ela tinha, ela foi uma diva e ela foi pô, não, eu me emociono muito com essa história, né? Desde que eu conheci essa história, e quem quiser conhecer melhor alguns detalhes dessa história, existe um livro chamado A Galeria das Aberrações Médicas, onde vários casos são recolhidos lá e mostrados e tal, e o caso dela tá lá, né? E enfim, vou parar por aqui porque senão vou começar a chorar e eu acho que, enfim, Júlia Pastrana. Júlia Pastrana vai entrar para minha galeria de divas estranhas. Talvez não tão estranha quanto esse marido que ela teve, né? Mas, né? Então, é isso. Obrigada.